Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para colocar as primeiras coisas no primeiro lugar. E hoje eu quero responder a seguinte pergunta: qual é o melhor jeito de orar? Qual é a forma mais correta de orar? Então, fica aí que a gente vai aprofundar o nosso relacionamento com Deus hoje. Você acha que o melhor jeito de orar é de joelho ou é de pé? O melhor jeito de orar é tendo hora marcada na oração ou aproveitando os momentos que são oportunos? Você acha que a melhor oração é a oração de exaltação ou é a oração de súplica ou é a oração de gratidão? Qual é a melhor oração? Para responder essa pergunta eu quero ler com você Efésios capítulo 6, verso 18. O texto que está imediatamente abaixo daquele conhecido texto que fala sobre as armaduras de Deus. E aí depois de Paulo falar sobre todas as armaduras, ele fala como a gente se veste com essas armaduras. E ele cita aí 4 vezes a expressão todo, ou todas, ou todos, né? Essa expressão geral. E é interessante que o versículo diz assim, ó: como que você toma posse de tudo isso que Deus tem para te dar nessa batalha que a gente vive? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplicas, vigiando nisso com toda a perseverança por todos os santos. Olha como ele usou 4 vezes a expressão toda e todos, né? E isso responde todas essas perguntas que eu acabei de fazer. Porque, primeiro, ele vai dizer, primeira constatação, orando em todo o tempo. Então, qual é o melhor horário para orar? É melhor orar de manhã ou de noite? É melhor orar com um horário marcado? Ou é melhor aproveitar as situações e aproveitar as oportunidades que a gente tem? Tem que orar sem cessar? Ou tem que ter um encontro? E aí a resposta é toda oração, em todo o tempo. Então, todo momento é momento de oração. O momento de hora marcada é um momento de oração? Sim. Tem que ter oração de hora marcada? Sim. Mas tem que ter as orações que vão surgindo do nosso relacionamento constante com Ele? Sim, orando em todo o tempo. Todo o tempo é tempo de oração. Aí a segunda constatação é com toda oração e súplica. Então, ele está falando, qual é a melhor oração? É a de joelho? É a oração de pé? É a oração do pensamento? É a oração falada? É a oração de súplica? É a oração de exaltação? É a oração de gratidão? Qual oração é melhor? Ele fala todas as orações, todos os tipos de orações, de pé, deitado, dormindo, acordado, e pedindo, e agradecendo, e exaltando, e reclamando de si, e falando dos problemas, e falando de soluções, e fazendo toda oração, todas as orações. Então, eu orando em todo tempo, com toda oração e súplica, todos os tipos, em todos os tempos. Agora a terceira constatação é vigiando nisso com toda perseverança. Então ele está falando de estar atento, vigilante, de estar consciente da presença de Deus, porque aí que está, eu acho que esse é o nosso grande problema. A gente só toma consciência da presença de Deus quando a gente está na igreja, ou quando a gente está conversando a respeito de Deus com alguém, a gente está num momento de discipulado, e isso é falta de fé. E é daí que nascem todos os pecados, porque se a gente crê que Deus é onipresente, Deus está aqui, Deus está aí, Deus está o tempo todo diante de nós, em nós, e o que falta para nós é vigiar nisso com toda perseverança. É você ter a perseverança em estar conscientemente na presença de Deus. E se você está conscientemente na presença de Deus, você vai viver completamente diferente. E a orientação de Paulo aí é vigiar nisso, em oração, vigiar na oração, estar consciente, alerta quanto a isso, vigiando nisso com toda perseverança. Isso fala de não desistir, isso fala de não parar, isso fala de estar sempre disposto a orar. E aí a última recomendação é por todos os santos. Então, por quem orar? Por você? Não, orar por todos. Então, olha só que interessante. Você nunca vai ficar sem assunto para orar, porque você sempre vai ter
alguém para orar. Você nunca vai ficar sem assunto para orar, porque você vai ter todas as situações do seu dia para orar. E é interessante porque a oração, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, eu recomendo que você assista, nós vamos deixar o link aí para você assistir. A oração é uma resposta que nós damos a Deus. Deus está iniciando diálogos constantemente conosco, diariamente, e a oração é o modo de nós respondermos. É interessante porque a igreja é o método de Deus para revelar a glória de Deus ao mundo, mas a igreja tem um único método de acessar a glória de Deus para trazê-la ao mundo, é a oração. Paulo começa a carta de Paulo aos Efésios falando de oração, e Paulo agora vai terminar a carta de Paulo aos Efésios falando sobre oração. E isso é o segredo que a gente tem que levar para a nossa vida. Comece tudo que você vai fazer em oração e pedindo e consagrando o que você vai fazer ao Senhor e pedindo pelas pessoas que você vai se encontrar, se relacionar, que você vai ter contato, e termine tudo que você fez agradecendo e consagrando e pedindo para o Senhor abençoar aquilo que você está fazendo. Então comece com oração, termine com a oração. Comece pedindo sobre você, falando sobre você, e vá, como o pastor John Piper recomenda, fazendo orações concêntricas. Você vai de centro para centro. Primeiro você ora por você e vai saindo de você, abençoando a sua família. Depois você vai abençoando a sua comunidade, a sua igreja. Você vai pedindo pela sua comunidade, pela sua igreja. Você vai pedindo pelo seu bairro. E aí você vai de dentro para fora, você vai orando por todos os santos e você vai experimentando todas as armaduras de Deus te preparando para a batalha. E é esse lugar de oração que Paulo vai falar, que são os lugares celestiais. Os lugares onde a gente contempla a glória de Deus. E agora a gente tendo contemplado, como Paulo diz aos Coríntios, tendo contemplado, refletimos, 2 Coríntios 3,18, refletimos a glória dele e agora somos transformados de glória em glória à medida que nós o contemplamos. Então, meu amigo, a melhor oração é aquela que você faz. Então, vá orar, porque nós não sabemos orar como convém, mas nós sabemos que convém orar em todo tempo, com toda oração, vigiando nisso com toda perseverança por todos os santos. Então, desliga esse vídeo, sai do YouTube e vai orar, tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça de colocar as primeiras coisas no primeiro lugar e até o próximo vídeo, se Deus quiser.